o que é mínimo múltiplo comum e como calculá-lo? Olá, eu sou a professora Camila Palles e no vídeo de hoje eu vou explicar o que é o mínimo múltiplo comum e como calculá-lo. O mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC, é o menor múltiplo comum entre dois ou mais números naturais. Para encontrar o mínimo múltiplo comum, é preciso identificar os múltiplos de cada um dos números naturais envolvidos, depois identificar os múltiplos que são comuns a todos eles e, dentre esses que são comuns, identificar aquele que é o menor. Vejamos o exemplo do cálculo do MMC entre 4 e 6. Primeiro, vamos identificar os múltiplos do número 4. Os múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12, 16 e assim por diante. Depois, vamos identificar os múltiplos do número 6. 0, 6, 12, 18 e assim por diante. Agora, vamos verificar os múltiplos que são comuns a esses dois valores. E aí nós temos que o 0, o 12 e o 24 são múltiplos comuns. Entretanto, o 0 ele é múltiplo comum de qualquer valor, portanto, ele não é considerado no cálculo do MMC, senão ele seria mínimo múltiplo comum de qualquer valor. Iremos então analisar entre o 12 e o 24 qual deles será o MMC. Se o MMC é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum, o menor é o 12. Portanto, o MMC entre 4 e 6 é o 12. Outra forma de calcular o MMC é fatorando os valores simultaneamente, e o MMC será o resultado da multiplicação desses fatores. Vejamos como exemplo o mesmo cálculo do MMC entre 4 e 6, só que agora sendo fatorado. Vamos começar então fatorando o 4 e o 6 simultaneamente. Como são números pares, começaremos dividindo-os por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 é igual a 3. Nesta próxima etapa, somente o 2 é divisível por 2, resultando no quociente igual a 1. Já o 3 não é divisível por 2, então iremos repeti-lo. Na próxima etapa, o 3 será dividido por ele mesmo, resultando em 1 como quociente e finalizando a fatoração. Se você tem dúvida em relação à fatoração, sugiro que você assista a aula que existe neste canal sobre fatoração. O link aparecerá em algum momento desta tela. Então, ao finalizar a fatoração do 4 e do 6, nós temos como resultado a multiplicação de 2 ao quadrado vezes 3. E este será o resultado do MMC. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 é 12. Então, novamente, obtemos que o resultado do MMC entre 4 e 6 é o 12. Então, o que nós vimos é que o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números diferentes de zero é o menor de seus múltiplos comuns não nulos, ou então o produto dos fatores resultantes da fatoração simultânea desses números. E a notação utilizada para a representação do MMC é a sigla de mínimo múltiplo comum, ou seja, as letras iniciais de cada uma dessas palavras, MMC, e os números que serão envolvidos neste cálculo entre parênteses separados por vírgulas. Vejamos algumas propriedades envolvendo o cálculo do MMC. A primeira delas diz que se um número for múltiplo de outro, o MMC entre esses números será o maior deles. Vejamos o exemplo do MMC entre 4 e 16. 16 é múltiplo de 4 e, pela propriedade, quando isso acontece, o maior desses números é o resultado do MMC. Como 16 é maior que 4, então 16 é o MMC entre 4 e 16. Este resultado pode ser confirmado se nós fizermos o cálculo do MMC por um dos métodos ensinados, tanto a análise dos múltiplos quanto pelo método da fatoração. Eu irei resolver este primeiro exemplo utilizando o cálculo dos múltiplos. Vamos identificar inicialmente os múltiplos do número 4. Os múltiplos de 4 começam em 0, então 0, 4, 8, 12, 16, 20 e assim por diante. Agora vamos identificar os múltiplos do número 16. Também começa em 0, seguido do 16, 32 e assim por diante. Já parei no 32 porque aqui nós já conseguimos perceber que já temos valores incomuns nos dois conjuntos de múltiplos. O 0 e o 16 são comuns. Entretanto, o 0 ele é múltiplo de qualquer número, então nós não consideramos o 0 como um mínimo múltiplo comum de ninguém, pois senão ele sempre seria o resultado de qualquer MMC.
Então, o MMC é sempre um múltiplo diferente de zero. Neste caso, nós vamos considerar o número 16, que pertence tanto aos múltiplos de 4 quanto aos múltiplos de 16, verificando, então, a propriedade que foi apresentada. Vejamos este outro exemplo. Vamos calcular o MMC entre 12 e 36. Pela propriedade, por 36 ser múltiplo de 12 e 36 é maior que 12, então o resultado deste MMC é o 36. Vamos verificar agora utilizando o processo de fatoração simultânea. Vamos fatorar o 12 e o 36. Como ambos são números pares, vou começar fatorando por 2. 12 dividido por 2 é 6. 36 dividido por 2 é 18. Ainda são números pares, continuarei dividindo por 2. 6 dividido por 2 é 3, 18 dividido por 2 é 9. Agora, esses valores são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3. E a 3 é divisível por ele mesmo, ficando, então, todos os quocientes iguais a 1. Os fatores são 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, nós sabemos que quando fazemos a fatoração simultânea, o MMC é o resultado da multiplicação entre esses fatores. Então, nós temos 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3 ao quadrado, que é 9, resultando em 36. E, novamente, verificamos a propriedade. Outra propriedade nos diz que o MMC entre qualquer número diferente de 1 e o número 1 será sempre igual ao número que é diferente de 1. Vejamos o exemplo do MMC entre o número 5 e o número 1. O resultado pela propriedade é igual a 5. E nós podemos verificar isso calculando os múltiplos de 5 e de 1 e verificando dentre os múltiplos que são comuns qual é o menor deles. Vamos começar pelos múltiplos do número 5. Nós temos como múltiplos de 5 o 0, o 5, o 10, o 15 e assim por diante. Agora, vamos identificar os múltiplos do número 1. Nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Aqui, novamente, nós já identificamos que o 0 e o 5 são múltiplos comuns aos dois conjuntos. Como o 0 a gente já descarta, porque não pode ser nulo, nós temos que o 5 é o múltiplo comum entre eles. Então, o MMC entre 5 e 1 é o 5, verificando a propriedade. Neste outro exemplo, nós temos o MMC entre 1 e 8. Pela propriedade, o resultado deste MMC é 8. Vamos verificar isso novamente pelo método dos múltiplos. Vamos calcular os múltiplos do número 1. Nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e assim por diante. Agora, vamos identificar os múltiplos do número 8. Nós temos o 0, o 8, o 16 e assim por diante. Novamente, nós podemos ver que o 0 e o 8 são múltiplos comuns. Como o 0 a gente descarta, nós ficamos com o 8 como sendo o menor múltiplo comum entre eles. Portanto, mais uma vez, verificamos a propriedade. Uma outra propriedade diz que o MMC entre dois números primos será igual ao produto entre eles. Vejamos um exemplo. Vamos calcular o MMC entre 5 e 7. Como 5 e 7 são números primos, o resultado deste MMC seria 5 vezes 7 igual a 35. Nós podemos verificar isso fazendo a busca dos múltiplos de 5 e de 7 e identificando dentre os múltiplos que são comuns o menor deles. Vamos começar identificando os múltiplos de 5. Nós temos o 0, o 5, o 10, o 15, o 20, o 25, o 30, o 35, o 40 e assim por diante. Agora, vamos identificar os múltiplos de 7. Nós temos o 0, o 7, o 14, o 21, o 28, o 35 e assim por diante. Ao observar esses dois conjuntos de múltiplos, nós identificamos que o 0 e o 35 são múltiplos comuns. Como esse múltiplo precisa ser diferente de 0, nós só temos a opção do 35, que é o menor múltiplo comum entre eles.
Portanto, verificamos a propriedade. Vejamos este outro exemplo, o MMC entre 2 e 13. Como 2 e 13 são números primos, a propriedade nos diz que o resultado do MMC é o produto desses dois valores, ou seja, o resultado de 2 vezes 13, que é 26. Nós podemos verificar este resultado fazendo o cálculo do MMC pelo método dos múltiplos ou pelo método da fatoração. Farei este caso pelo exemplo da fatoração simultânea. Vamos fatorar 2 e 13. Ao fatorar simultaneamente o número 2 e o número 13, nós temos que, por serem primos, o 2 só vai ser divisível por ele mesmo. E o 13 só vai ser divisível por ele mesmo. Logo, os fatores que nós vamos obter será 2 vezes o 13, que resulta no número 26, verificando a propriedade. Para finalizar esta aula, vamos resolver alguns exemplos. Vamos calcular o MMC entre 40 e 75. Este primeiro exemplo eu vou resolver pelo método da fatoração. Então, vamos fatorar simultaneamente o 40 e o 75. 40 é um número par, portanto, poderá ser dividido por 2. 40 dividido por 2 é 20. 75 não é par, portanto, irei repeti-lo. 20 ainda é par, vou continuar dividindo por 2, que resultará em 10 e vou repetir o 75. 10 ainda dá para dividir por 2, resultando em 5 e vou repetir o 75. Agora, nem o 5 nem o 75 são pares, mas 75, a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3, então eu posso dividir por 3. Vou repetir o 5 e vou dividir o 75 por 3, resultando em 25. 25 já não dá para dividir por 3, então vou dividir agora ambos os valores por 5. 5 dividido por 5 é 1 e 25 dividido por 5 é 5. E 5 eu vou dividir por ele mesmo, finalizando então a fatoração com todos os quocientes iguais a 1. Vejamos os fatores obtidos. Nós temos 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. E a propriedade nos diz que a multiplicação desses fatores é o resultado do MMC. Então, 2 ao cubo é 8, vezes 3, vezes 5 ao quadrado, que é 25. 3 vezes 8 é 24. 24 vezes 25 é igual a 600. Portanto, o menor múltiplo comum entre 40 e 75 é o número 600. Vejamos este outro exemplo. Agora vamos calcular o MMC entre os valores 8, 12 e 20. E este caso vou resolver pela ideia dos múltiplos. Então, vamos começar identificando os múltiplos de 8. Nós temos que os múltiplos de 8 são 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 e assim por diante. Agora, vamos identificar os múltiplos de 12. Nós temos 0, 12, 24, 36, 48 e assim por diante. E agora, nós vamos identificar os múltiplos de 20. Nós temos 0, 20, 40, 60 e assim por diante. Ao analisarmos os três conjuntos de múltiplos, verificamos que até agora não temos nenhum múltiplo em comum a não ser o 0, que nós já sabemos que não servem. Como esses valores já estão altos, talvez esse método aqui se torne muito trabalhoso até encontrarmos o menor múltiplo comum. Desta forma, é mais interessante que a gente utilize o método da fatoração. O método dos múltiplos ele é interessante para números pequenos, mas quando os números já se tornam grandes, ele passa a ser muito trabalhoso, tendo mais desvantagem do que vantagem. Vamos resolver este exemplo agora pelo método da fatoração, para compararmos a diferença. Vamos fatorar, então, simultaneamente o 8, o 12 e o 20. Como os três são números pares, vamos dividir por 2. 8 dividido por 2 é 4, 12 dividido por 2 é 6, 20 dividido por 2 é 10. Todos ainda são pares, portanto, vamos dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3, 10 dividido por 2 é 5.
Agora, só o 2 dá para ser dividido por 2, o restante iremos copiar. Nesta próxima etapa, iremos dividir o 3 pelo próprio 3 e o restante iremos copiar. E nesta última etapa, o 5 iremos dividir pelo próprio 5, finalizando então a fatoração com todos os quocientes iguais a 1. Os fatores resultantes são 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 3 vezes 5. Nós temos que 8 vezes 5 é 40. 40 vezes 3, resultando em 120. Portanto, o MMC entre 8, 12 e 20 é 120. Percebam que se a gente continuasse no método dos múltiplos, nós demoraríamos para chegar lá nos múltiplos de 8 no valor de 120. E nos múltiplos de 12, nós também demoraríamos para chegar no valor de 120. Então, se tornaria um método bem trabalhoso o primeiro, mas o segundo um método bem mais prático. Espero que com esta aula você tenha compreendido o conceito de MMC e como ele é calculado. Te vejo no próximo vídeo.